Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo. E nosso entrevistado esta noite é Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1. Para participar deste Roda Viva, estão conosco Reginaldo Leme, jornalista da TV Globo de São Paulo. Marcelo Rezende, jornalista da revista Placar, trabalha no Rio de Janeiro. Jorge Seade, jornalista da TV Gaúcha. Alain Vinhé, jornalista da TV Globo do Rio de Janeiro. Galvão Bueno, jornalista da TV Globo, também do Rio de Janeiro. Elcio de São Tiago, diretor do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. Castilho de Andrade, jornalista do Jornal da Tarde. Cláudio Karsug, editor técnico da revista Quatro Rodas. Fernando Calmon, jornalista da TV Manchete e revista Manchete. Lembrando agora aos telespectadores, quem está em casa pode fazer qualquer pergunta ao Ayrton Senna pelo telefone 252-6525, que a Ângela, a Isa e a Ana anotarão as perguntas, passarão para mim e eu vou então apresentar as perguntas para você, Ayrton. Ayrton, quando a gente estava aqui esperando você chegar para começar o Roda Viva, começou a surgir uma certa preocupação de que você ia chegar atrasado no programa. Primeiro porque você tem fama de não cumprir muitos horários, mas o que é mais grave, você tem fama de dirigir muito mal na cidade. Diz que uma certa vez você aqui em São Paulo bateu um carro, no espaço de uma semana você bateu um carro 3 vezes, é verdade? As más línguas correm mesmo, né? Não, eu costumo chegar na hora certa, não atrasado. Você costuma chegar em cima da hora? Exatamente. Mas é verdade essa história que você bate muito o carro quando você está dirigindo na cidade? Não, essas são as más línguas, olha. Mas você nunca bateu? Agora você vai ter agora... perdi a conta, olha. Já bateu? Perdi a conta. Mas por quê? Nunca presta atenção no trânsito, né? Você não presta atenção? Esse é o grande defeito. A gente, por guiar, tá sempre guiando um automóvel, acaba achando que sabe muito, no fundo não sabe nada, né? Vive dando trombada por aí. Mas nunca machuquei ninguém, não. E você costuma bater... E como é que as pessoas reagem? Quando você dá uma batida, aí sai de dentro do carro. Ayrton Senna, o sujeito se sente honrado ou enfurecido? Bom, aí você tinha que perguntar para eles. Não, mas faz muito tempo que eu não bato um carro, para dizer a verdade. E a última batida que eu dei, o pessoal ainda acho que não me conhecia, então ficou por isso mesmo. O pessoal ficou bravo mesmo, que eu bati, acharam ruim, tive que pagar. E, enfim, mas ultimamente não bati, não. Esse teste da popularidade agora você ainda não fez, pelo menos batendo de carro? Não, batendo de carro não, de outras formas sim. Na estrada, de vez em quando. O Reginaldo Leme tem uma pergunta a fazer para você aí. Eu começaria dizendo, sem dúvida nenhuma, todo mundo como piloto, como Ayrton Senna na pista, indiscutível. Então eu queria perguntar a você se fora da pista você já se sente na Fórmula 1 um sujeito apto a disputar um título mundial, fora da pista, pelo comportamento fora da pista. Pois, já foi direto, hein? Não deu nem folga, nem deu nem uma aquecida. Olha, eu acho que eu apenas iniciei na Fórmula 1, tenho 3 anos, sou bastante jovem e tenho ainda dentro de mim todo aquele ímpeto, aquela vontade de chegar lá rápido, né? Mas, embora com esse ímpeto, nesse tempo que eu fiz de kart, a minha vida, praticamente toda a minha vida, a gente adquiriu experiência de uma forma natural. E isso ajuda muito. E eu particularmente acredito, lógico, que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto por uma boa colocação e por um campeonato. Mas não é fácil. Dentro ou fora da pista é muito difícil, Reginaldo, porque você muitas vezes encontra adversários que são bem mais difíceis do que o carro de corrida ou um outro piloto. Enfim, você está bem dentro da Fórmula 1, você sabe o que é isso. Ayrton, uma coisa, eu só na apresentação do programa esqueci de te apresentar, o Paulo Caruso, cartunista ali em cima, ele está fazendo algumas charges suas que a gente vai mostrar no programa e depois você vai ver. Cuidado com a aerodinâmica aqui, vai devagar. Ayrton, você estava falando da sua preparação para ser campeão também fora das pistas. O que um piloto de Fórmula 1 precisa? Como é que tem que ter a cabeça para ser campeão? O que é necessário? O que precisa? Bom, antes de tudo você precisa ter muita calma, tranquilidade e assessoria. Você precisa de ter gente que realmente está na retaguarda, te dando as dicas, te ensinando e procurando minimizar as mancadas, né? E ir com calma. Acho que a regra principal é saber se segurar. E é um grande problema, porque um jovem tem o ímpeto, tem a vontade de fazer tudo correndo, e eu sou muito assim, por dentro,
Ser ansioso. Exatamente, mas errando eu fui aprendendo, e estou aprendendo ainda, que você tem que, de vez em quando, dar uma freada, né? Engatar uma reduzida, diminuir um pouco o ritmo, porque você acaba perdendo muito mais do que ganhando com muito ímpeto, né? Uhum. O Castilho de Andrade, do Jornal da Tarde, gostaria de te fazer a próxima pergunta. Vamos continuar esquentando o Ayrton. Quero agradecer o distintivo que ele me deu e perguntar para ele o seguinte: você começou, chegou aqui, sentou, a primeira coisa que você disse assim, política, vamos com calma. Por que, Ayrton? Não perdoou nada, não. Olha, Castilho, eu nunca me envolvi em política por duas razões. Primeiro, não entendo nada. E segundo, não gosto. Meu negócio é esporte, é a minha vida particular, é a minha família, meus amigos. E faço aquilo que gosto. Tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto. Então, eu realmente não gosto de falar em política, porque não sou a pessoa indicada. E eu acho que quando você não entende o assunto, melhor ficar quieto. Você não gosta de falar em público, mas provavelmente entre os seus amigos você fala de política. É lógico, você tem que participar, mesmo com alguma restrição, porque isso diz respeito a você, dia a dia, direto ou indiretamente diz respeito a você. Então você tem que saber o que está acontecendo e procurar ter um mínimo possível de informação para ter as ideias corretas, né? Formalizar as ideias corretas, mas não gosto de participar na política. A primeira vez que eu participei em política foi nesse ano, com o negócio do governador do estado de São Paulo, e porque me senti motivado, e embora ele não tenha vencido, que foi o José Hermílio de Moraes, eu sou Antônio Hermílio de Moraes, desculpa. Eu sou um grande fã dele e foi uma pena, mas eu realmente fui fã e continuo sendo fã dele. Marcelo Rezende, da revista Placar do Rio de Janeiro, tem uma pergunta a fazer para você. O que passa sempre para as pessoas é um Ayrton Senna bem-humorado e um Nelson Piquet extremamente mal-humorado. O que eu queria saber de você é exatamente o seguinte, quer dizer, a imagem é o que vende, mas eu queria saber a diferença, que você traçasse um perfil entre a diferença entre o piloto Ayrton Senna e o piloto Nelson Piquet. Puxa vida, não querendo botar em fria, né? Olha, eu não gosto de fazer comparações. Você já não gostou de falar de política, a outra acaba o programa. Eu não gosto muito de fazer comparações, especialmente de outros pilotos, né? Eu diria que, sem dúvida, o Piquet é um excelente piloto, já demonstrou isso várias vezes, é bicampeão do mundo. Como pessoa, eu tenho as minhas restrições, porque não tenho relacionamento com ele, nunca tive. O pouco que tive foi muito restrito e também não foi dos melhores. Por quê? Por quê? Bom, eu diria que a gente talvez tenha apenas uma coisa em comum, que é ser piloto de Fórmula 1 e gostar de automóveis de corrida. Fora isso, eu acho que nós temos ideias e criação e educação totalmente diferentes. Então, a gente diverge no resto. Mas, como piloto, eu respeito muito e, como pessoa, tenho as minhas restrições. Você acha que você é uma pessoa assim, mais aberta, mais liberal? Ele é muito chato? O que é exatamente? Eu não acho que ele é chato, eu não acho coisa nenhuma. Eu só acho que eu tive uma criação provavelmente totalmente diferente da dele. Eu vivo no Brasil, efetivamente, ele vive no exterior, ele pouco vem aqui, ele enfim, adotou um estilo de vida bem diferente do meu. E isso demonstra automaticamente que nós temos ideias diferentes. Você considera o piloto dos brasileiros, pelo que eu entendo? Não. E ele é um piloto dos estrangeiros que nasceu no Brasil? Não, eu não posso considerá-lo um piloto do estrangeiro ou eu um piloto dos brasileiros. Eu posso falar sobre mim, falar sobre ele, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, né? É que nem eu falei, eu gosto do Brasil, vivo aqui, sempre estou aqui, porque gosto da minha família, dos meus amigos. E sobre o Piquet, eu acho que ele carrega as cores do Brasil, mas ele não vive o Brasil. Ele vive em um outro mundo, ele vive o exterior, ele vive a Europa mais do que você diria que o Piquet é mais snob do que você? Essa coisa dele viver fora, você aqui, o que explica pra gente o que é isso? Snob? Olha, para ser honesto, eu acho que o Piquet é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas talvez ele tenha alguns problemas de infância e alguns problemas com a imprensa que existiram efetivamente alguns anos atrás, quando ele estava crescendo ainda na Fórmula 3, que marcaram muito. E automaticamente tiraram um pouco
do amor dele pelos brasileiros e pelas coisas aqui do Brasil. Ele se identificou principalmente com os italianos, ele vive na Itália, tem grandes amigos lá. Enfim, eu acho que não posso comentar muito mais do que isso. Você disse que ele teve problema na infância ou que ele foi... Ele é um cara, muito ele é um cara revoltado, não é? Ele é um cara... Ele é uma pessoa revoltada, ele é um cara inconstante, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas é uma coisa notória, né? Então, isso eu acho que dificulta muito o relacionamento com as pessoas. Não que eu também não seja, eu tenho os meus repentes e tenho os meus grandes defeitos, mas eu acho que de uma forma geral eu consigo me relacionar um pouco melhor do que ele com as pessoas. O Galvão Bueno, seu amigo até, gostaria de fazer a próxima pergunta. Eu, na primeira, perdi a largada, né? Quando o Reginaldo perguntou, o Gamberini emendou outro, eu queria entrar por ali, mas vamos por esse caminho agora. Você, para quem não queria fazer comparação, até que você falou, Alberto. Vocês põem pressão, né? Não dão uma então, deixa eu te dar uma colher, então, partindo de uma comparação de você e do Nel, deixa que eu faço. Ele disse que, quando cobrado, a responsabilidade que ele tem com o fã brasileiro, com o garoto brasileiro, ele disse, eu não tenho nada com isso, eu sou corredor de automóvel, o negócio é correr e chegar na frente. Então ele é um bicampeão do mundo, você veio depois, vamos rememorar uma história curtinha, Grande Prêmio Brasil, você em segundo, ele em primeiro, ele parou no box para trocar o pneu, você passou em primeiro, a galera ficou em pé, com aquela euforia, torcendo por você muito mais do que por ele. Você, como é que você vê hoje o Ayrton Senna, ídolo de muitos garotos, de muitos jovens, de torcida, como é que você vê, como é que você encara isso? O que você sente? Qual é a sua responsabilidade para com o brasileiro que gosta de você? Bom, a minha responsabilidade é talvez maior do que todas, principalmente com a meninada, né? Com as crianças, porque a gente realmente sente nas crianças uma admiração e um carinho grande, e isso motiva mais ainda você procurar transmitir alguma coisa de especial para eles. E então eu sinto sobretudo uma responsabilidade com a infância, com as crianças que gostam de corrida, levantam cedo e pegam na calça do pai, na saia da mãe, que querem que levem a um autódromo, a uma pista, enfim. E é para quem eu estou realmente aberto, para quem eu, quando encontro, me sinto bem. É uma obrigação? Você sente isso como uma obrigação? Chega a ser um prazer? Chega a ser uma coisa natural? Como é que você encara, de repente, 80 crianças e mais os pais e mães e todo mundo me dá autógrafo, me dá um beijo, me assina aqui, me leva ali, vem aqui? Bom, para tudo tem hora, né? Muitos momentos você não tem o tempo para dedicar a essa criançada, né? Mas caindo na hora certa é um maior prazer. No fundo é um prazer porque é uma coisa boa, traz uma energia boa, positiva. Eu já tive experiência disso várias vezes e é realmente uma coisa agradável. Agora, lamentavelmente, a gente nem sempre está disponível e com cabeça para transmitir de volta para toda essa criançada essa energia positiva. Eu me deixou abusar? Pode. Te deu uma colher de chá? Então agora deixa eu te dar um aperto. O que você sentiu quando chegou em segundo e o Nelson em primeiro no Grande Prêmio Brasil? Eu não senti nada, eu estava ali querendo ganhar, não tem dúvida disso. Não deu para ganhar, fazer o quê? Eu vou tentar no ano que vem, vou tentar no outro ano e vou tentar tantas vezes quantas eu correr. Mas quando você corre, você depende de um carro, de uma equipe. Não é como o tenista que tem a raquete e a bolinha de tênis, né? Então, não depende só de você, você tem que realmente trabalhar em equipe, depende de um conjunto de pessoas e de uma máquina, né? Mas voltando só ao assunto das crianças, eu acho que a maior motivação que qualquer esportista pode ter é a admiração e o afeto das pessoas, em especial das crianças, porque elas são puras, elas só transmitem coisas boas, né? Ayrton, a gente estava agora mesmo falando do relacionamento, ainda na pergunta do Galvão, com o Piquet, essa questão do Grande Prêmio Brasil. Tem uma pergunta do telespectador aqui, Antônio Tartaras, ele mora na Moca, um bairro aqui de São Paulo. Qual é a sua relação, a relação de amizade que você tem com Nigel Mansell? Se é boa, se é ruim? Como é que é? Peraí, então coloca o Keck Rosberg junto, assim ele já responde dos dois. Então, vamos aceitar a sugestão do Galvão. Então, com Nigel Mansell e com Olha, com o Mansell eu tenho alguns episódios a citar, né? Infelizmente, em 2 oportunidades a gente teve um encontro e ele foi quem saiu da pista. E por acaso, lógico, né? Bom, e ele não ficou nada contente. E isso dificultou um pouco o relacionamento da gente, porque a gente está ali competindo, próximo, e o objetivo de todos nós é vencer. E como ele saiu da pista e bateu e ficou fora da corrida, botou a culpa em mim, jogou a culpa em cima de mim. E eu não aceitei, lógico, você tem que lutar e não ajuda no relacionamento.
com o Keck. O Keck, inclusive no episódio com o próprio Mansell, ele tentou uma ultrapassagem, estava liderando a corrida no ano passado no Grande Prêmio de Brands Hatch, eu liderando, o Keck em segundo, o Mansell em terceiro. Aí o Keck foi tentar me ultrapassar, não conseguiu, rodou, voltou para o box, furou o pneu, tirou um piquet na jogada também, e voltou para a pista exatamente uma volta atrás, bem à frente de mim, né? Mas uma volta atrás. Ele pegou, me segurou, trancou, eu fui obrigado a não ultrapassá-lo, que ia ter um acidente, e o Mansell pegou, me passou nessa. Aí ele deixou o Mansell passar, quando eu fui me enfiar, ele trancou de novo. Então eu vi que ali, se eu entrasse, eu ia voar fora da pista. Eu ia ter alguma coisa a perder, ele não, porque ele estava uma volta atrás. Mas o relacionamento dentro da Fórmula 1 entre os pilotos é difícil, porque a competição é tão grande e acirrada que realmente dificulta o relacionamento de todos nós, né, como pilotos. Tanto dentro como fora da pista. O problema fora da pista é que você nunca se encontra. Cada um vive num país, tem hábitos diferentes, costumes diferentes, hobbies, né? E a gente se encontra justamente num final de semana na competição, onde o clima não é propício a uma amizade. E esse encontro no clima da competição já deve ser uma coisa terrível, né? A pressão que a gente vive é muito grande nos finais de semana de corrida, não é só no domingo a corrida, aquilo vem crescendo já na quarta-feira que antecede, na quinta você já está no autódromo, sexta e sábado tem treinos, classificação, e aquilo vai crescendo, né? E é realmente difícil de você manter a calma, a tranquilidade, não cometer erros, para não prejudicar os outros e também acabar não se machucando, né? Ô Ayrton, só para aproveitar o Piquet, o Mansell, aí junta tudo num balaio só, me diga o seguinte, a sensação, eles acompanham, e eu fico ali na televisão, escutando lá o Galvão, o Reginaldo, mas me passa a sensação seguinte, que a briga entre o Mansell e o Piquet acabou dando o título ao Prost. Eu queria saber você, num problema, vamos dizer, que você fosse da Williams e tivesse que se relacionar numa equipe inglesa com o Mansell, você teria usado da mesma estratégia do Piquet ou você teria ajeitado um jeitinho brasileiro para resolver aquilo e não levado muita ponta de faca? Olha, uma coisa é certa. Esse é o programa do suspiro, que eu nunca vi ninguém suspirar. Está apaixonado? Uma coisa é certa. O piloto com a imprensa tem uma dificuldade muito grande, normalmente, de manter um relacionamento. E a imprensa escreve muita coisa que a gente nem chega a dizer. Então, eu não tenho dúvida que muito do que se escreveu, do que se disse da intriga de Piquet e Mansell, não era tanto assim. Mas é um assunto, é matéria e o pessoal vai em cima, o que é normal. E eu não posso dizer que eu estivesse no lugar do Nelson, eu teria agido da mesma forma. Eu acho que a reação de qualquer piloto dentro de uma equipe, principalmente se tem um companheiro forte, é de tentar ter a equipe ao seu lado o máximo possível. É o apoio que você precisa na hora do vamos ver, que faz a diferença. O Mansell era inglês, a equipe era inglesa, o Nelson estava entrando na equipe, mas o Nelson era bicampeão do mundo, o Mansell não era. Então acho que as coisas se balançaram, se equilibraram, né? E tanto é verdade que no final a diferença entre um e outro foram 3 ou 4 pontos. Então acho que ninguém pode reclamar, nem ele nem o Mansell. Eu acho que ambos tiveram condições de igualdade e lutaram em condições iguais. Talvez por isso, inclusive, um tirou ponto do outro em várias oportunidades. E quem acabou levando a melhor foi o Prost. Foi uma estratégia errada, então. Eu acho que o Piquet não ia dar colher de chá para o Mansell ter mais algum ponto e tampouco o Mansell, né? O importante ali é a equipe e tudo mais, mas no fundo é o piloto vencer, é o campeonato mundial de pilotos. Porque o campeonato mundial de construtores, no fundo, vale pouco. A Williams ganhou, a Honda ganhou o Campeonato Mundial de Construtores, mas pouca gente sabe. O que todo mundo sabe, a maioria sabe, é o Campeonato Mundial de Pilotos, que foi o Prost. Né? Ayrton, a próxima pergunta é do Cláudio Karsug, da revista Quatro Rodas. Ayrton, você conseguiu construir ao longo de sua carreira uma imagem muito positiva, sobretudo para com a imprensa brasileira. Existem momentos difíceis. Aquele repórter, digamos, mais chato, que chega entre uma sessão de treinos e outra, você está conversando com o Duca Ruja, ele quer saber se você vai ganhar ou não. Você encara isso normalmente como um ônus da tua profissão, quer dizer, já vestiu aquele hábito profissional ou ainda não? Bom, eu procuro ao máximo, né? Mas é difícil. Foi difícil na minha primeira prova no Rio de Janeiro, em 84, quando eu estreiei na Fórmula 1. Foi difícil na minha estreia na Lotus, que foi o ano a seguir, em 85, e foi difícil esse ano. Eu acho só que, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo. O importante é procurar aprender o máximo possível de cada situação, para usar isso no futuro.
Agora, é difícil. Muitos momentos é difícil você se relacionar com a imprensa, porque eles estão ali também trabalhando. Aquele é o trabalho deles, procurar ter informação para poder escrever. Se não falar com você, eles não vão ter, né? Agora, o difícil é ter um momento correto, um momento certo, onde você está com o tempo e com a cabeça também. Muitas vezes você está parado, mas não está parado. Tua cabeça está a 1000 por hora, né? Está 300 km por hora, pensando no carro, na equipe. E então é difícil conciliar a parte da equipe e a parte do relacionamento, não só com a imprensa, mas com os fãs que estão ali, que querem ter uma palavrinha com você, um autógrafo. Com os mecânicos também querem saber um pouquinho mais sobre o carro, que você só está falando com o engenheiro. Absorve demais a gente. E o que falta é tempo para a gente poder falar com todo mundo. E nessa falta de tempo, você faz uma escolha, por exemplo, entre a BBC que vai te entrevistar e a TV do Ohio Spartans? Bom, eu acho que sim, entre a BBC eu faço, porque realmente a imagem que eu tive na Inglaterra no ano que passou foi tão ruim, por causa do episódio Derek Warwick e por aí fora, que a imprensa inglesa eu simplesmente esqueci. Não tem dúvida que eu ia atender primeiro a televisão eu sei lá onde que você falou. Não, você tem que... Geralmente eu me identifico com as pessoas que eu conheço. Aquele que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, lógico, naturalmente vai acabar ficando para depois. E aqueles que eu já tenho um relacionamento que eu conheço, eles inclusive me conhecem, sabem inclusive a hora melhor de vir falar comigo, só de me ver trabalhando. Então acaba se selecionando de uma forma natural, de acordo com o relacionamento pessoal. Ayrton, agora há pouco você estava falando de crianças e nós temos uma pergunta gravada do Rubens Barrichello, que é campeão de kart. E eu gostaria que você respondesse essa pergunta. As perguntas entram por aqueles monitores ali, por favor. Bom, então é um prazer estar aqui com você, conversando. E primeiramente eu quero te agradecer pelo todo o apoio que você está me dando lá na Itália, com a DAP. E quero dar os parabéns para você pelo seu grande ano na Fórmula 1. Quero dizer também que eu já sou um grande fã seu. E que a minha pergunta é o seguinte: qual foram as suas dificuldades depois do kart, até a Fórmula 1, passando pela Fórmula 3 e tudo mais? E depois de tudo isso, eu quero te desejar boa sorte e que um dia a gente possa formar uma primeira fila aí numa Fórmula 1, até numa mesma equipe. Por favor, Barrichello, eu comecei no kart, como todo mundo sabe, e tenho um carinho enorme. É o esporte mais emocionante que existe, mais do que a Fórmula 1, inclusive, que você faz com mais amor ainda. E eu diria que as dificuldades maiores que um piloto encontra no início da carreira é justamente porque você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. Então eu tive a felicidade de ter o apoio da minha família. Sempre, desde o início, tiveram por detrás e me seguraram nas horas mais difíceis e me deram a oportunidade, então, de poder desenvolver essa atividade desde pequeno. E tive, então, a possibilidade de correr em bons karts, com bons motores, em bons carros, em boas equipes, e dali pude me dedicar totalmente a essa profissão. Então o difícil é você conseguir o tal do patrocínio no início, porque depois que você cria uma imagem, um nome, então os patrocinadores vêm até você. E ali a necessidade já não é tão grande. E justamente no início, onde você não tem ainda a imagem, o nome, é que você precisa dos patrocinadores para chegar lá. Deixa eu só não perder o assunto. Pode ir. Você está falando de patrocinador, depois do patrocinador você escolhe tanto que pode até escolher quem corre do seu lado, né? Quer dizer, o Nelson Mansell, que o Marcelo estava falando, deu problema, piloto inglês, equipe inglesa. Você não quis o Warwick do seu lado, na Lotus, piloto inglês, ia dar trabalho. E agora vem um japonês, na hora que você vai correr com o motor japonês. Não pode dar zebra, não? Eu acho positivo. Eu acho positivo porque a Honda tinha um desejo enorme de pôr um japonês na Fórmula 1. Conseguiram, na Lotus, a gente conseguiu o motor da Honda, eles pediram para ter um companheiro de equipe meu, Nakajima, a equipe concordou. E eu espero que com isso eles inclusive se sintam mais motivados em ajudar a equipe no fornecimento dos motores, na atenção. Enfim, vai melhorar no relacionamento, porque um japonês falando a língua vai melhorar. Você quer dizer o seguinte, vai trabalhar mais para a Lotus, que tem um japonês, do que para a Williams, que tem um brasileiro em inglês? Eu acho que eles vão fornecer os motores iguais para as duas equipes, porque o objetivo deles é vencer. Esse ano eles erraram, eles concentraram numa equipe e perderam o campeonato.
Então, por isso, eles vão investir em 2 equipes para jogar em 2 times, né? Agora, eu tenho esperança que no relacionamento, que é muito importante com os técnicos e tudo mais, onde você aprende mais sobre o equipamento, é que vai ajudar. Porque tem o Nakajima lá falando a língua deles, e quem treina, inclusive, com os motores Honda já há 3 anos, com o carro no Japão, mensalmente ele anda 2, 3 dias. Ele que desenvolveu. Ele desenvolveu o motor Honda, então ele conhece muito bem. E isso vai ser muito positivo para a Lotus. E mesmo porque a Honda está participando no projeto com a Lotus, na construção do carro, e os japoneses gostam demais disso, eles gostam de participar realmente na parte técnica. E na Lotus eles estão tendo essa oportunidade. Então eu acho você não acredita que tem um relacionamento tipo Cosworth, Stewart, Tyrrell? Quer dizer, que ele tinha sempre o melhor motor, uma corrida antes dos outros? Mas ali naquela época existia praticamente um monopólio da Cosworth. Quase todas as equipes usavam o motor Cosworth. Então a Cosworth podia jogar um pouco com essa posição. Hoje em dia existem várias fábricas envolvidas ali e a competição é altíssima. Então eu acho que nenhuma fábrica pode jogar em risco a concentrar apenas numa equipe. Eles têm que jogar com todas as cartas, com todos os times, né? Principalmente porque esse ano eles tinham efetivamente o melhor motor da Fórmula 1. E nem por isso eles venceram. Eles venceram o campeonato mundial de construtores e o de pilotos ficou com o Prost, né? Ayrton, a próxima pergunta é do senhor Elcio de Santiago, diretor do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. Ayrton, quando você começou no kart, menino ainda, novinho, você se metia bastante brigas inerentes da competição e era bastante nervoso. Gostaria que você me dissesse se você mudou ou se você hoje disfarça mais. Eu acho o seguinte, eu sempre fui muito competitivo, Elcio. E para quem me conhece e acompanha minha carreira sabe bem disso. E por ter tido a oportunidade, eu sempre estava com equipamento competitivo, eu estava sempre lutando pelas primeiras posições. Então é normal que muitas vezes cria-se uma certa resistência, né? E eu nunca dava o braço a torcer, eu ia à luta, eu ia à briga mesmo. Eu estava ali para dar tudo de mim. Era o meu hobby, mas eu fazia praticamente como profissional, pelo tempo, pela maneira e pelo amor que eu dedicava àquilo. Então, é como eu falei, eu tenho como natureza muito ímpeto, né? Mas através daqueles anos do kart, onde eu dei tanta pancada, enfim, tanta encrenca, perdi tanto campeonato, por ser muito impetuoso, eu fui aprendendo. E eu acho que hoje, então, usando aquele conhecimento, aquela experiência que eu adquiri na época, eu hoje tento, né, errar menos, ou cometer os mesmos erros. Então, em muitos momentos, a vontade, eu estou atrás de alguém, a vontade é passar naquela freada mesmo, e dá, mas é arriscado. Então, você é obrigado a segurar um pouco. Isso que é o mais difícil, é ter o autocontrole, o domínio, para esperar uma hora mais calma, mais segura ainda, mais tranquila. Ou não querer já largar e já sair botando uma volta em todo mundo, quando você tem um equipamento, tem condições difíceis. Ayrton, é segurar as pontas, né? Qual foi a prova mais forte, mais assustadora que você já teve da sua falibilidade na direção de um Fórmula 1? Porque é uma coisa que deve surgir muito, né? Está dentro disso que você está falando. No Fórmula 1? Quando você percebeu que você tinha cometido alguma besteira de ter se cedido? Olha, não foi nem no Fórmula 1, foi no kart. Como é que foi? Foi no kart, foi na Itália, durante um treino extraoficial, no finalzinho do treino extraoficial. Na penúltima volta que eu estava fazendo, o kart levantou em 2 rodas numa curva lá, que era em altíssima velocidade. E eu não dei bola para brincadeira, o kart sempre tinha uma tendência de levantar. Eu falei, não, tudo bem. Na volta seguinte, vim de novo no mesmo ritmo. E o kart levantou e saiu de faca, e eu bati numa cerca, e o kart me prensou com a cerca, né? E graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas eu me quebrei por dentro todinho. E aquilo foi uma prova para mim mesmo de que eu estava ali envolvido com o ímpeto de ir mais rápido e não estava pensando, não estava raciocinando. E aquilo me trouxe um acidente. Na Fórmula 1 já passei perto de muitos acidentes, mas é uma época diferente e onde a cabeça também muda um pouco, então não posso comparar. Então, realmente, de ímpeto, foi no kart, foi nesse dia, não na Fórmula 1. O Alain Vinhé, da TV Globo, quer te fazer a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é, você esteve agora há pouco tempo no Japão, visitando a Honda, e os fãs, seus fãs, o ano passado, diziam, quando o Ayrton conseguiu o motor Honda, o papo vai ser outro. Você acredita que com esse novo regulamento,
isso aí pode persistir? Eu acho que no ano que vem a Lotus vai ter mais condições de produzir um equipamento competitivo com o apoio da Honda e com o motor Honda. E até hoje eu tive um bom carro, não tem dúvida. Tanto é verdade que eu liderei várias provas, eu venci 4 corridas, fiz várias pole positions, caso contrário não teria feito. O que faltou muitas vezes foi um carro mais constante, um carro que consumisse menos combustível. E eu espero que no ano que vem eu tenha isso. Agora, para 88, quando efetivamente o novo regulamento, a nova regulamentação vai entrar, então vai se mudar tudo. Então tem que jogar a moeda para cima e deixar cair. E eu acho que as grandes equipes vão continuar na frente, vão produzir ainda os melhores carros, como a Ferrari, a Lotus, a Williams, a McLaren. E as equipes do meio e as de trás vão continuar ali. O que pode dar é uma zebra de uma dessas equipes ter um material de momento bem superior aos outros. Que toda vez que existe uma mudança no regulamento, aquele que está mais ligado na situação e consegue se adaptar mais rapidamente à nova regulamentação é quem dá um pulo grande. E quando um regulamento vem ano a ano passando, a tendência é ir juntando e aproximando todas as equipes. Então, esse ano foi um campeonato muito bonito, bem difícil. E no ano que vem, eu acho que vai ser mais difícil ainda. A Ferrari vai entrar na jogada, esse ano eles não estavam bem, acho que eles vão estar. A Williams vai estar forte de novo, a McLaren vai. E eu acho que a Lotus vai estar mais forte, novamente, do que esse ano. Então vai ter uma briga maior ainda. Pelo chassi ou pelo motor? Pelo conjunto, eu espero. Porque não vai ser só o motor que vai vencer o campeonato. Vai ter que fazer um carro de acordo com o motor. Aí, aproveitar que você está de frente, você está rodando tudo, tanto. E quem roda ultimamente é o Piquet, né? Você não anda rodando tanto. Eu queria saber o seguinte. Marcelo não gosta do Piquet, não? Não, eu gosto, mas é que eu me lembro. Casualmente ele roda, agora ele não está rodando tanto. O que você é solteiro, deve ter uma namorada aí, daquela história que esconde a namorada, por aí vai. É fria, mas, é fria, hein? Essa é fria, né? Mas o mundo da Fórmula 1, né, para quem está do lado de cá, no anonimato, ele é sedutor. Porque o que aparece é o seguinte, aquelas menininhas ali de saiote curto e tal, você deve receber um monte de cantada e tal, e tem que administrar isso muito bem. Você mas eu tenho um departamento competente só para essa área. Como é que é isso? Como é que é esse mundo? Você recebe muita cantada, você recebe muita proposta? Como é que é esse outro lado da Fórmula 1? Não, que nem eu falei, um piloto precisa ter uma boa retaguarda, certo? Precisa ter uma equipe muito boa para te dar assessoria. Então eu também tenho uma boa assessoria nessa parte, né? Que toma conta. Marca para você? Não. Primeiro verifica, né? Verifica. Só chega na hora de largar. Não, é brincadeira. Olha, a Fórmula 1 tem a imagem, né? Das corridas e das mulheres bonitas e do dinheiro e disso, dos iates, dos carros, aviões e tudo mais. Eu posso dizer para você o seguinte, para um piloto que está realmente disposto a lutar por um campeonato e tem um pouco de responsabilidade, que existem 200 ou 300 técnicos trabalhando para você o ano inteiro dentro de uma equipe, para te dar um carro competitivo, então tem hora para tudo. É? Você tem uma regularidade, assim, uma coisa tramada? Como é que é isso? E levando sobre esse aspecto, né? No final de semana de corrida, vou te dar um exemplo, a gente chega na pista quinta, vai direto para a pista, fica o dia inteiro lá, são os últimos preparativos para o final de semana. Na sexta chega de manhã cedinho, fica o dia inteiro lá, com a cabeça desse tamanho, sai de lá, vai para o hotel, muitas vezes 8, 10 horas da noite. Você quer comer, dormir, que não aguenta mais, e tem que estar descansado para o dia seguinte. E do sábado para o domingo a mesma coisa. Acaba correndo no domingo, você sai correndo para o aeroporto, pegar um avião para ir para casa. O que mais você quer ir para casa descansar e desligar daquela loucura, que é realmente tanta gente em cima de você, tanta gente querendo saber e falar e fazer fofoca, e tanta gente querendo te botar em fria, principalmente, que você tem que estar super ligado para não dar nenhum escorregão. Então, quando acaba a corrida, você quer se esconder, você quer ir para casa. Mas uma mulher não pode esquecer. Mas uma mulher não ajudaria nesse relaxamento? Quem aproveita então é a sua retaguarda. É quem marca? Mas como eu sou um rapaz muito comportado, eu mantenho a linha. Marcelo, eu não vou perguntar para ele não, que ele vai ficar zangado comigo, mas pergunta para ele quando não pode sair do motorhome. Tem mais de um esperando, confusão, como é que é esse negócio? Não relaxa? Você, por exemplo, não tem... Eu que lido mais com área de futebol, eu conheço alguns... Azar seu, né, Marcelo? Eu conheço alguns jogadores famosos e tal, que achavam normal e tal, assim, relaxava, descontraía, entrava no campo melhor e tal, não sei o que. Você não.
É difícil você relaxar, viu? É muito difícil, não dá nem tempo. Né? Não dá para relaxar, imagina, né? Não tem condição, não. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Aí, aproveitando, você tem vindo mais frequentemente a São Paulo. Até um calendário. Agora é entregação. Não, ultimamente você passou a vir quase 4 meses. Não vai ter os comerciais, não? Depois de todo o grande prêmio. Quem é a namoradinha nova? Namoradinha nova, mas olha só. Eu vim ao Brasil sempre que posso, sempre foi assim. Teve vezes que eu tinha 5 dias de folga só e eu pegava o avião para cá, viajo 11, 12 horas, porque eu tenho um laço muito grande com poucas, não muitas, mas grandes pessoas. A minha família, os meus amigos, né? E realmente eu gosto de estar aqui, eu tenho uma base na Inglaterra, quando eu estou na Europa, mas não consegui me adaptar à vida da Europa. Eu realmente sinto necessidade de estar aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Ô Ayrton, nós estávamos conversando, eu e o Rodolfo, no início, antes do programa começar, e ele estava me dizendo, o Ayrton Senna queria que a Luísa Brunet viesse entrevistá-lo. O que será que ele estava pensando? Por quem que a Luísa Brunet? Bom jornalista não deve citar as fontes, hein, Marcelo, de dar informação. Ó, essa conversa de vir aqui no programa, saiu semana passada, num jantar, tal, eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Mas tem que botar uma presença feminina lá também, para botar um colorido, né? Afinal de contas, só homem, não tá com nada, né? Você citou nominalmente. Essa questão de Luísa. Eu admiro a Luísa Brunet, vou fazer o quê? Admiro ela, eu sou um fãzão dela. Vocês são amigos? Vocês são amigos? Não conheço a Luísa Brunet, então tá aí, não vai mudar. Você não a conhece? Não conheço. Não conhece. Simplesmente admiro. Quem é, na tua opinião, a mulher mais bonita do Brasil no momento? Você vê em revista. Agora você está querendo botar em fria, pô. Essa que você vê em TV, vê em revista, vem no cinema. Olha, a mulher brasileira realmente está de 10-0 em qualquer outra mulher aí pelo mundo. Então a mulher brasileira tem o charme, tem a ginga, sabe se vestir, sabe combinar cores e é uma parada. Não existe a mulher mais bonita, a mulher se torna bonita, né? Mas um tipo que te chama a atenção, assim, Brunet, a Xuxa, um manequim, assim. Você botou uma no colo esse ano, não foi? Como é que é? Você botou uma no colo esse ano. Botei uma no colo, né? Ué, saiu na fotografia da manchete. Saiu. Foi fria de vocês que me colocaram nessa fria lá na fotografia. Você botou ela no colo? Você teve problema no seu colo? Não tá dando, não. É tirar uma fotografia junto, Galvão. Foi só uma fotografia. Você falou da mulher brasileira. Você teve namoradas na Europa e prefere namorar as brasileiras? Como é que é isso? Olha, nas poucas tentativas pela Europa, as experiências não foram das melhores. Então eu continuo com as brasileiras. É? Por que você está rindo? Ué, porque sim, pô. Olha, eu ouvi falar que em Portugal ele não queria sair mais, a primeira vez que ele foi para lá. Não queria sair mais? Agora é problema dele dizer se sim ou não. Qual é a história aí? Agora ele tem interesse. Estou sabendo que Portugal tem coisa lá, então não sei se é sério. Você explica. Tem uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, pô. Lá no Estoril, pô. E vários testes. Muitos testes. Cansativos. Exaustivos. Ele costuma dizer o seguinte, quando eu tenho folga eu vou para 2 lugares, ou para o Brasil ou para Portugal. Come-se bem em Portugal, rapaz. Você não come-se muito bem lá, aquelas gambas. Não, não tenho nada com isso. Não, né? Não. Então tá bom. Aí, deixa eu te tirar do sufoco aí, ó. Tá. O negócio é o seguinte, você está há 3 anos na Fórmula 1, em 83 você estava na Toleman, uma equipe fraca. Em 84. Desculpa, 84. E depois você esteve na Lotus, onde você teve que conquistar o lugar de primeiro piloto até chegar a essa posição e finalmente você não teve um carro competitivo. Esse ano, todas as coisas estão convergindo para as pessoas te considerarem favorito. O fato do motor Honda, o fato de ter um japonês na equipe. Isso está me lembrando um pouco a história do Alan Prost em 82, que todo mundo dizia, já é o campeão. Esse peso do favoritismo não acha que vai te atrapalhar esse ano? Obrigação de ser campeão do mundo no primeiro ano que você vai ter tudo a seu favor? Uma obrigação ninguém tem de ser campeão do mundo. Quem tem mais é o Prost de vencer de novo, porque ele é o bicampeão. Ou o Piquet, que é bicampeão do mundo, de vencer novamente depois de tantos anos. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim, realmente procurar desenvolver o carro da melhor forma possível, me dedicar ao máximo à equipe e realmente à luta, procurar ser campeão. Mas obrigação ninguém tem.
Sei, mas isso daí não vai pesar na sua atuação, que todo mundo vai te cobrar esse campeonato esse ano. Você pode ter certeza, vai ter 135 milhões de brasileiros te cobrando. Esse ano aqui, pô. Esse ano aqui, com o negócio que eu era o único piloto realmente de peso na equipe e tudo mais, a equipe ia concentrar em mim e tudo mais. Era pequena frente a uma Williams Honda, né? Pequeno não, eu fiquei na luta no campeonato até mais da metade, inclusive estava na liderança do campeonato. Mas por um mérito próprio, né? Exclusivamente por mérito seu. Não existe mérito de uma pessoa, hein, na Fórmula 1. O mérito existe de uma equipe. São os mecânicos, os projetistas, os patrocinadores que financiam o equipamento, os fornecedores de motores, de pneus, enfim, é um conjunto de pessoas, né? Tinham outros correndo por Renault, mas só você apareceu, né? Que eu tive, provavelmente, melhores condições do que os outros, de produzir mais do que os outros, né? Você não acha que vai ser mais cobrado esse ano? Lógico, existe uma expectativa maior de que agora que a Lotus vai ter um motor Honda que consome menos combustível. Me viram tantas vezes parar lá e e acabar a gasolina e tudo mais, né? Agora o Honda não acaba a gasolina, não tem isso, então agora vai dar. É lógico, e eu acredito que eu vou ter muito mais condições, mas entre realmente ter as condições e efetivamente completar, existe uma distância grande, tem muito chão pela frente, né? Aí ele está falando de cobrança, você deve ter mais cobrança. Não existe ninguém que cobra mais do campeonato do que eu mesmo. Exato. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu quero saber a sua cobrança. O que você está cobrando de você, Ayrton Senna, nesse momento? A nível, por exemplo, o seguinte, o que o Ayrton Senna já fez e o que ele tem que fazer? Eu quero lembrar uma conversa curtinha que nós tivemos um dia. Eu fui lhe dar os parabéns por mais uma pole position. Você olhou de cara feia para mim e disse assim, trocava essas pole todas por mais uma vitória. São 4 vitórias só até agora, de uma carreira feita só de vitórias. Naquele dia você estava irritado, talvez, acho que foi logo depois do Grande Prêmio em Portugal. Chegou perto e não ganhou. Estava trocando as poles todas do ano por mais uma vitória. Então, qual é o seu nível de cobrança para com você mesmo? O que você fez, o que você tem que fazer, como é que você se cobra como é que você está cobrando essa ausência de vitória? Só completando a pergunta do Galvão, é a mesma linha. E te conhecendo como eu te conheço, e agora mesmo você falou de ímpeto e de exigência, de cobrança sobre você mesmo, eu tenho certeza, 4 vitórias para você, completando o 3º ano de Fórmula 1, 4 vitórias. Ao completar o 3º ano, você esperava ter conseguido mais do que isso? É isso que eu estava dizendo, o que ele está se cobrando? Quando eu entrei na Lotus, eu esperava conseguir minha pole position, né? E a minha vitória. E na segunda prova do campeonato, eu fui em Portugal, eu consegui a pole e a vitória junto. Então aquilo veio assim rápido, né? E numa hora boa. Era necessário para que eu me estabelecesse na equipe. Desde então, aí eu passei por um período ruim, não terminava uma corrida, tal. Depois venci em Spa, na Bélgica. Depois esse ano aqui venci 2 provas, no sufoco, né? Que não foi fácil. Foi na Espanha que eu ganhei por alguns centímetros. E depois em Detroit que o Piquet deu no meio do muro lá e melhorou as coisas, né? Senão teria sido uma corrida daquelas, né? E por coincidência, como no ano anterior, ganhou logo na segunda corrida também, que foi na Espanha, né? Exatamente. E a dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, e é com tanta vontade, com tanto amor. E isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, quando você tem que treinar bastante para se preparar fisicamente, durante para a temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 km por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 km você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá acreditando em mim. Que eu vou estar lá na hora do vamos ver e vou corresponder à expectativa deles. Então eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. Então acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. E efetivamente, você deve estar cansado de responder isso, respondeu várias vezes, muita gente sabe, mas nesse momento aqui, um resumo de tudo, efetivamente, por que não deu?
Por que não deu? Porque eu já falei para você, um carro de Fórmula 1 é feito por um projetista, por vários projetistas, vários desenhistas e muitos mecânicos. Tem milhares de componentes eletrônicos e mecânicos. E basta que tudo isso não esteja em harmonia, que o resultado não vai ser o desejado. Uma Honda que investiu 3, 4 vezes mais do que uma Renault durante o ano todo em pesquisa e desenvolvimento, em número de engenheiros, em número de motores, produziu um melhor material tem uma e deu condições melhores. Aqui, tem uma pergunta, você está falando dos componentes eletrônicos, tem uma pergunta do telespectador Mauri Reis Ferreira, de Guarulhos. Ele está vendo o programa, ele pergunta para você o seguinte: como é que foi aquele erro de indicação de combustível que o computador do teu carro acusava que havia gasolina suficiente para você terminar a prova e na verdade não tinha mais, você teve que parar? Ele não soube mencionar em que corrida aconteceu isso. Como é que foi esse caso? Foi em Portugal, 3 provas do final do campeonato, eu ainda estava com condições de lutar pelo campeonato e aquilo foi a gota d'água. A meia volta do final, o computador me mostrava 1 volta e meia, então eu tinha 1 volta de sobra. É um computador digital que te mostra? Exatamente, me mostra o número de voltas. Então eu tinha teoricamente 1 volta de sobra. Quando eu cruzasse a linha de chegada, ele tinha mais 1 volta ainda. E na verdade ele parou faltando 1 volta e meia. Quando você desceu do carro, Mas espera, houve um problema. Houve um erro da equipe, né? Não. Quem zerou o computador é que deu uma informação errada, que zerou de uma forma... Porque o computador é ajustado de acordo com a densidade do combustível, então, tudo varia de prova a prova. É muito complicado para explicar. Mas você corre baseado nas informações que tem no computador. É a única maneira. E eu corri baseado naquele computador, que eu terminaria a corrida ainda com 1 volta de sobra, que era uma margem de erro. E aí não deu. Acabou faltando minha volta. Eu só estou insistindo porque tudo leva a uma conclusão de que há uma certa falta de estrutura da Lotus para ser uma equipe disputando o título. Não foi da Lotus. Não foi a Lotus. No caso, foi da Renault. Naquele caso específico. Agora, em 87, tu acha que é o teu ano? Bom, para quem tem um motor mais eficiente, que consome menos que todo mundo, basta andar no ritmo dos outros, que vai sobrar gasolina para ele. Os outros é que não vão conseguir andar no ritmo dele. Mas tu acha que é só a falta de gasolina que te fez não foi um dos grandes fatores esse ano. Esse ano eu tive que desistir de lutar por uma vitória na Bélgica, onde eu estava lutando com o Mansell, eu tive que tirar o pé e ele ganhou com meia volta depois porque meu combustível não dava. O computador estava dizendo que não estava. Inclusive nessa prova eu só não parei por falta de combustível, porque eu não tinha tanta confiança no computador e achei que aquele computador estava errado. Eu falei, esse computador está errado e eu vou dançar, vou ficar sem gasolina de novo, né? Então eu tirei o pé. E acabou a corrida, eles foram verificar o que tinha no computador e estava errado mesmo. Se eu tivesse ido atrás do computador, eu tinha ficado sem gasolina. Aí, numa oportunidade subsequente, que é eles ajustarem, provaram para mim que estava ok, que eu podia ir ao limite, na Alemanha, em Hockenheim, eu fiz um 2º lugar porque eu confiei no computador e eu acabei 0-0. Eu passei a linha de chegada com o motor parando e o computador 0. Com o cross aí confiei demais, né? Porque 3 corridas mais tarde fiquei a pé lá em Portugal, o computador deu errado. Eu queria ver uma posição de filosofia de piloto. Eu entendi a corrida de automóvel era aquele que conseguia andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro e sem estragar o equipamento. Esse ganhava a corrida. Ganhava, né? Rápido, agora não ganha mais. Ganhar mais rápido, andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro, sem estragar o equipamento. Hoje, ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer o cálculo do combustível, ele tem que tirar o pé, ele tem que economizar. Virou um rally em circuito fechado. Você como piloto, você como um garoto, começou garoto querendo andar mais rápido por mais tempo na frente de todo mundo. O que isso te cria? Dá raiva do homem que faz o regulamento? Dá raiva do homem que faz o regulamento que nunca sentou no carro? Não, o homem faz o motor, né, pô? Porque o homem faz regulamento é igual para todo mundo. O que faz o motor que não é igual ao outro é que causa a diferença. Mas o homem que faz o regulamento que nunca sentou no carro e nunca andou a mais de 60, não dá raiva dele, não? Para quem nesse ano, por exemplo, está no lugar do Mansell do Piquet, era a melhor coisa do mundo, porque nas provas com mais dificuldade de combustível, que de acordo com a prova existe maior dificuldade ou não, eles estavam dando risada, porque existia só um competidor para eles. Ou era o Piquet para o Mansell ou o Mansell para o Piquet, porque os outros não tinham condições de lutar, manter o mesmo ritmo. Podia até dar junto, mas depois tinha que tirar o pé. Isso é frustrante. Eu estou dizendo como filosofia, de repente você não se sente meio motorista de táxi sentado no Fórmula 1? Esse ano aqui, na prova do Canadá, foi a pior prova que eu fiz durante o ano todo. Eu fiz 5º lugar, eu já dei a largada devendo.
né? Eu já sabia que aquela corrida ia ser um sufoco. Eu larguei, passei a primeira volta, olhei no computador, já estava devendo. Já saiu com -1. Então não tinha jeito, né? Eu fiquei passeando a corrida inteira. E eu tirava o pé nas retas, às vezes ia com meio acelerador para tentar economizar, e assim mesmo eu estava aumentando o que eu estava devendo. Aí, tirando o pé na reta, é mais fácil, não precisa ter tanta concentração, dá para pensar mais. O que você pensava ali no meio da reta? Eu fiz a corrida. Você tinha raiva de quem? Eu fiz a corrida, não transpirei, não suei, não condicionava, não tinha bolha na mão, não tinha nada, porque não tive que dar todo aquele Não foi parar no ambulatório no fim da corrida? Não tive que dar todo aquele empenho. Só faltou o passageiro dar o sinal, é isso? Eu vou te contar. O sinal a 300 por hora é acedor. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre me passa o seguinte: como eles lidam com isso diariamente, não passa uma coisa que sempre me passa, creio que para a maioria das pessoas que não estão ligadas nisso. Eu fico imaginando o seguinte: um sujeito que senta numa baratinha a 300 por hora em cima de um tanque de gasolina, ele é maluco, não tem outra solução para ele a não ser internado ou andar na baratinha. E aí eu te pergunto o seguinte: ora, para você ter a sensação da coragem, você tem que saber como é que é o medo, senão não funciona, né? Você nunca tem medo? Você não tem medo de estar ali, de repente errar numa curva, de repente vem o Mansa, que é teu amigo, e o Piquet, né? Olha, te atropelam. Quando bateu a roda com o Mansa... Medo eu não sei, mas eu tenho uma paura danada. Tem uma pergunta de um telespectador que entra exatamente nesse tema tocado pelo Marcelo Rezende, é do Giovanni Zanqueta, da Cachoeirinha. Ele pergunta, quando acontece um caso de um acidente fatal, de um piloto morrer na pista, o que acontece na cabeça dos outros pilotos? Tem a ver com medo, com a coragem? Sim, claro. Não ajuda, né? Mas eu acho que é aí que está o domínio, o controle que você tem que ter, de saber analisar friamente o porquê daquele acidente e procurar eliminar a causa, né? E sair fora do problema. Então aconteceu com um companheiro de equipe meu, no ano passado, ex-companheiro de equipe meu, que foi o Hélio, que teve um acidente num treino e teve a infelicidade de ser numa pista onde a segurança não era ideal e não sobreviveu. E assim como no ano antes, quando eu estava na Toleman, durante um treino para o Grande Prêmio da Inglaterra, um companheiro meu, logo no início do treino, saiu, deu uma batida de freio no guarda-reio, quebrou as pernas, quebrou o carro no meio, e eu passei do lado dele, parado no meio da pista, com as pernas encostadas no chão, tá? O carro tinha quebrado tudo na frente, eu vi aquilo e voltei para o box, procurando saber o que eu estava fazendo ali, percebe? Então, foi paralisado o treino durante muito tempo, até eles abrirem novamente, e o meu chefe de equipe chegou e colocou para mim, falou, olha, se você não quiser andar mais, nesse final de semana que tinha o Grande Prêmio na Inglaterra, a equipe inglesa, imagina, você não precisa andar. Então ele colocou nas minhas mãos para decidir se eu queria ou não andar. Que eu deveria andar obrigatoriamente, para ele ter um contrato com a equipe. Então aquilo tudo confunde. Se você não tiver realmente muito certo daquilo que você está fazendo e por que você está ali, tudo aquilo confunde. E o medo é uma das piores coisas, né, que pode acontecer com o piloto. O piloto nunca pode perder a confiança. Tem que manter sempre uma confiança de estar fazendo a coisa certa e dentro dos limites. Você faz um trabalho, você faz um trabalho assim, você tem algum amparo psicológico, ou você lê alguma coisa, enfim, isso não pode, brota também em você, mas talvez você tenha, como você tem uma equipe para marcar. Eu acho que você adquire isso muito naturalmente, né? Com o tempo, treinos, corridas, e a experiência em si traz toda essa segurança para você. Então, nos momentos difíceis é que você vai e se agarra em tudo isso, né? Nessa experiência, para não balançar. Então, nesse próprio dia, dali uma hora, abriram a pista, eu voltei a pista, guiei e andei bem, foi a minha melhor colocação, fui terceiro na corrida no Grande Prêmio da Inglaterra com o Toleman. Enfim, então aquilo não me abalou, ao ponto de eu perder a confiança e diminuir, tirar o pé. E eu continuei andando da mesma forma que eu estava andando, que eu achava correto, seguro, completei a prova sem problema. Mas o medo é um problema, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Se você estiver fazendo loucuras, então isso vai acabar te prejudicando. Você vai ter um medo superior ao que você deveria ter, vai cometer um erro, inclusive, talvez por causa do medo, e vai se machucar, né? Ayrton, eu queria pedir a sua licença de todos que estão participando do Roda Viva para a gente fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.